E aí pessoal, tudo certo? Estamos com mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar o fechamento das operações. Operações que você já vem acompanhando desde sexta-feira. Eu realmente decidi estar fechando a posição. Fechei com um bom lucro. Um pouco mais de $1.000 por cada uma das operações. GBP/USD $1.240. O NZT-CAD um pouco mais de $1.100 também. Então, o total ali fechou $2.312 de lucro nessas duas operações que eu abri na sexta-feira de manhã e segurei para ver como o mercado reagiria. Essa daqui foi a operação, então teve a entrada aqui, saída aqui, NZTCAD em H1. Vou colocar aqui. A entrada foi aqui, tivemos a saída aqui. Realmente ainda o preço está subindo mais do que antes. Vamos estar dando uma olhada um pouco no gráfico. E o porquê que eu não coloco break-even no gráfico. Vou dar uma aproximada para vocês verificarem. Vamos lá. Por que eu não coloco break-even, gente? Exatamente por conta disso daqui, ó. O preço, a minha entrada foi nessa região aqui. Aqui embaixo. O preço reagiu, foi, subiu um pouco mais de... Após a minha entrada. Um pouco mais de 500 pontos. E voltou nessa região aqui, fazendo o preço ficar flutuante negativo. Então, querendo ou não, se eu me encantasse com essa alta que deu aqui, deu praticamente 1 para 1 aqui, e no 1 para 1 eu colocasse no 0 a 0, eu teria perdido essa entrada, porque o preço me estoparia aqui no 0 a 0 e depois eu iria ver ele lindamente subir a favor da minha entrada e eu teria perdido $1.200. Perdido não, né? Deixado de ganhar $1.200, mas é exatamente por isso que eu não coloco break-even ou é take ou stop. Por quê? Se você tá certo com a tua análise, você colocou um gerenciamento de risco adequado e já se posicionou, o porquê que tu vai colocar no break-even novamente? Ah, é proteção de capital. Beleza, mas tu já não assumiu o risco do capital já no início, antes de abrir a ordem? Então é justamente isso. Não faz sentido tu colocar depois no break-even novamente para depois ver o preço te estopar e depois te estopar no 0 a 0 e depois ir ao favor teu. Você estava certo pela análise. Só errou no tempo. Simples. Aí que tá o segredo também. O break-even, beleza, ele é uma estratégia para proteger capital. Mas ele também é uma estratégia de pessoas ansiosas. Por quê? Eu quero a todo custo proteger o meu capital. Sim, isso é legal. Porém, ele não... Qual que é a confiança tua no teu operacional? Qual que é a tua mentalidade sobre a operação? Se eu já assumi o risco, a minha mentalidade tem que ser, cara, esse risco aqui eu posso assumir. Esse risco aqui faz parte do gerenciamento. O que é o risco? Ele é só uma moeda de troca para mim conseguir entrar na negociação. Ele faz parte, ele é uma moeda de troca nisso. Então, se eu já entrei na negociação, já coloquei meu risco, está calculado, não foi fora do que eu posso perder, está dentro do meu gerenciamento, tá tudo certo. Por isso existe um gerenciamento de risco. Existe gerenciamento de operacional e o de risco, justamente para isso. Então, por isso eu não coloco no 0 a 0, por conta que o preço pode fazer muito disso, principalmente em time frame maior. Então, é normal o preço ficar sambando na entrada, se for uma região de interesse de preço, então ele vai ficar acumulando. E lembra que eu falei no último vídeo, principalmente no NZDCAD, que eu vou voltar aqui, ó. É interessante o preço fazer essas quedas para acumular venda, porque ele precisa atrair os vendedores para poder pegar o stop deles. Com a liquidez deles, do stop, eu consigo o preço jogar para cima. É puxar o mercado que eles falam. Então, é assim que funciona o mercado. Ele precisa induzir o pessoal a achar que está indo de um lado e no fim ele vai para o outro lado. Por exemplo, o NZDCAD, a mesma coisa que aconteceu, ó. NZDCAD praticamente
andou no mesmo alvo que eu fechei hoje. Deu 1 para 2, certinho. Pode ver aqui 1 para 2. Aqui nessa região. Depois da minha entrada foi aqui. E o que eu fiz? Eu não coloquei no 0 a 0. Eu deixei rolar. Por quê? A ideia era o preço jogar muito mais para cima. Porém, ele realmente retraiu aqui nessas regiões. Segurou no 50% desse bloco de pedido aqui. E depois formou um novo bloco de pedido aqui. Se a gente vir em água 4, olha aqui essa vela aqui, ó, de queda. Justamente gerou o bloco de pedido. O que aconteceu aqui? 50% novamente. O preço estava respeitando. O preço estava dando indícios que ia ter alta. O take o stop. Fechei 1 para 2, um pouquinho mais de 1 para 2. E é isso, tá tudo certo. A próxima entrada, normal. Vai vir. O erro das pessoas é se culparem por fechar logo ou por querer. Daí depois ficar olhando o mercado. Ah, pô, fechei agora, mas o mercado podia me pagar mais. Cara, tu fechou a pressão, acabou a pressão. E aqui, ó, mesma coisa. Se eu deixasse no break-even, depois que eu vou pensando 1 para 2, o mesmo retorno que eu tive quando eu fechei agora a posição, eu teria novamente levado no 0 a 0 e o preço ido a favor. Possivelmente o preço vai buscar essas regiões acima aqui. Eu só não segurei por quê? Porque realmente o preço já deu um bom indício de alta. É uma região que ela está bem consolidada há muito tempo nessas regiões. Então ela não está tão premium assim. Perdão, não tão descontada assim. Se a gente olhar no mensal, ela tá boa, mas ainda ela tem liquidez abaixo para pegar. Principalmente que o preço está respeitando esse bloco de pedido aqui mensal. E tem mais essas regiões aqui para pegar. Então, por conta disso, eu fechei a ordem. Mas a ideia é o preço realmente buscar ainda essas máximas aqui. Porém, tá tudo certo. Fez sentido para mim fechar ali no momento. Eu também não gosto de prolongar tanto assim. Ficou 5 dias essa ordem. Mas é uma visão que eu queria trazer para vocês só pro break-even. Se vocês estão entrando na ordem já com gerenciamento, não deixa o mercado ir no 0 a 0 teu para depois ir a favor da tua análise. Se ela já estava calculado o risco, não tem por que fazer isso. E outra, qual que é a frustração tua vendo o preço ir até ao 0 a 0 e depois ir ao favor? Tu vai ficar muito frustrada. Eu ficaria. Como já fiquei várias vezes quando o preço acontecia isso. Aí depois a próxima entrada que tu faz, tu pega um stop. Aí, pô, aquela entrada que era pra me pagar pelo menos 1 para 2, eu levo um 0 a 0, então não me rendeu nada. E na próxima eu pego um stop, porque vai acontecer de tu pegar stop. Aí o que era pra ficar, digamos que essa daqui tu pegou 1 para 2 e na próxima tu tomou stop, o que era pra ficar um risco de retorno ainda de lucro, vai ficar menos 1. Então, é muito interessante olhar esses pontos. E, gente, não caio na ideia de, risco retorno alto, isso, aquilo. Gente, os melhores traders, os mais consistentes, têm risco retorno baixo. Mas eles mantêm um operacional muito à risca. Eles são confiantes no que eles fazem. Então, vocês estão acompanhando aqui já desde semana passada eu soltando essas análises. E eu tô segurando. Essas eu fechei, mas vamos ver as próximas que tá pra vir. Eu tô ainda analisando o mercado, não tô nenhuma ordem negociada. O SDCAD pra mim ainda não deu indício de nada. A ideia é talvez pegar essas mínimas aqui, mas sem nenhum indício. CAD Japão deu uma boa alta aqui nessa região. Talvez, olha, pegou essas máximas aqui. É interessante o preço buscar essa região aqui. Vamos ver como que tá reagindo. Região interessante, tá premium para vender. Tem esse gap de valor justo aqui. O preço está respeitando. Vamos ver como que realmente o preço vai reagir aqui para talvez é um princípio de uma venda. GBP/USD continua indo na alta. NZD CAD. GBP/CHF
Deixa eu ver aqui no diário como que tá. Talvez busque essas mínimas aqui. Buscando essas mínimas aqui, aí dá pra pensar realmente esperar reações pro preço pra comprar. Fora isso, nada, nem pra queda. Tá bem estranho. Temos aqui GBPUD que eu tava de olho. Até que foi um princípio de entrada, mas não me deu tanto indícios aqui nessa região. Por quê? Preço vem aqui nessa região, pegou essas mínimas, reagiu bem, segurou nessa lacuna de valor justo, segurou nessa área de lacuna aqui e reagiu bem no 2 horas, no 4 horas inclusive também, mas nada de indícios. Vamos deixar rolar para ver o que vai acontecer. Talvez uma compra. GBP de PI, esperando ainda chegar nessa lacuna de valor justo de semanal para ver o que ele vai fazer. Talvez pegar uma queda em reações. Euro USD continua nas alturas. O preço só deu uma retraída, tá em alta. O dólar tá bem se desvalorizando frente ao euro. Ao DUSD. Após aquela venda que eu tive, o preço capturou essa região e aqui já prendeu o pessoal vendido e só foi. Talvez aqui tenha uma região de equilíbrio que eu marquei talvez para futuras novas altas. O USD de PI, tava dando uma olhada aqui. O preço tá, deixa eu ver aqui. O preço segurou nessa região, reagiu, vem fazendo a lacuna de valor justo em queda e preenchendo. Aqui nessa região é de 2 horas, uma lacuna de valor justo que ele quebrou. Então aqui a gente tem um IFVG, uma reversão de Fair Value Gap. Talvez aqui uma boa entrada, vamos ver. Deixa eu ver o que mais a gente tem. Euro GBP nessa região aqui, ó. Tá respeitando bem essa lacuna de valor justo, porém o preço não ficou abaixo dessa região aqui, que seria uma região que o preço capturou liquidez aqui acima e teve uma forte queda. Aqui até teve um indício de queda, mas não fez muita questão de descer mais. Não tô confiante para venda aqui. O SDCHF tem essa região que ele capturou, deu umas reações, mas aqui também era uma ideia de entrada, mas nada concreto. Gente, eu analiso dessa forma, eu vejo os pools de liquidez que acontecem e deixo reagir. Traço como se fosse uma entrada e analiso bem, deixo rolar para depois talvez tomar uma decisão de ser uma entrada e eu realmente abrir a operação. Não é só papum e entrou. NZD USD tá para alta, tem essa região de equilíbrio, talvez se tiver uma lacuna de valor justo aqui, ó, nessa região. Talvez aqui seria interessante o preço reagir para buscar uma alta aqui, pegar essa lacuna de valor essas liquidez de comprados aqui. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu queria mostrar para vocês um pouco mais essa visão sobre o break-even principalmente. Deixa um like, compartilha, comenta. Tamo junto.